Eu vou perguntar para os dois, para o Digones e para o Silveira, mas eu queria que antes deles começarem a falar sobre isso, eles falassem sobre o começo do podcast deles, cara. Como começou, há quanto tempo, como foi a ideia, por quê. É sempre bacana a gente saber de onde vocês são, enfim, como que surgiu essa ideia. Legal. Fala aí, Silveira. Começa aí, depois eu falo um pouquinho. Eu e o Digones, a gente se conheceu num fórum do Palmeiras. Não sei se pode falar o nome aqui do fórum. Pode. Do Palmeiras Todo Dia. Isso há, sei lá, mais de 15 anos. E a gente construiu essa amizade aí ao longo do tempo e tal. E a gente sempre quis fazer alguma coisa relacionada ao Palmeiras, mas aí as agendas não encaixavam e tal. Tinha algumas ideias e as coisas acabavam não andando. Em 2019, a gente começou um podcast que era só no Spotify, que era o Porcodio, por conta da expressão italiana e tal. E foi bem, foi legal e tal, mas a gente sentiu que o Porcodio zicou o Palmeiras. Porque a gente começou bem naquela fase que tava ganhando do Santos, que ganhamos do Santos aqui no Pacaembu, uma goleada, quebrando o hype do Sampaoli na época e tal. E aí depois o Palmeiras começou a ir ladeira abaixo e vocês sabem bem que também a torcida, o pessoal fica muito hostil, né? Quando o Palmeiras tá mal, quem se propõe a fazer o que a gente não gostaria de fazer, que é ganhar seguidores, ganhar views em cima de achincalhar o Palmeiras, vai bem nessas épocas que o Palmeiras vai mal. A gente prefere manter a nossa crítica dentro de um contexto mais realista, porque eu acho que para falar abobrinha do Palmeiras já tem bastante gente aí, a gente não quer ser mais um grupo de gambás de verde. E aí a gente deu uma pausa lá em 2019, 2020 veio a pandemia, o Digones exerce uma profissão aí que teve que trabalhar um pouquinho durante a pandemia, 2020, ele é médico, acabou indo trabalhar no hospital de campanha e tal, e a gente sempre teve a ideia, cara, a gente precisa voltar com o podcast, a gente precisa voltar. Agora, no começo do ano, ali para fevereiro, março, mais ou menos, foi quando a gente conseguiu casar as agendas e voltamos com um formato mais acessível para a galera também. Porque a gente fazia só Spotify, era uma edição que dava muito trabalho, porque eu sou meio chato com essas coisas e tal. Mas no final das contas, a gente queria falar de Palmeiras e tem o objetivo de alcançar o máximo de palmeirense possível, com uma visão na maioria das vezes coerente, realista e apaixonada, né? A gente faz porque a gente é apaixonado pelo Palmeiras. Muito bom. É isso, a gente acabou, caso dessa ideia aí do podcast, eu sempre quis tentar trazer para o YouTube, para a gente tentar fazer uma coisa que fosse mais simples para o Silveira, porque a gente acabava um podcast de 1h30 e ele ficava 7, 8 horas trabalhando no áudio, porque era o que a gente estava conversando aí no bastidor. O Silveira pega um áudio, ele começa a trabalhar em cima, que o Aldo estava falando do André Neri, né? Que também gosta de fazer essa parte, deixar tudo limpinho, e ficava sensacional, só que comia muito tempo dele, e aí a agenda começou a desencaixar, e numa fase ruim a gente preferiu, até por superstição também, palmeirense quase não é supersticioso, né? Deixar um pouquinho de lado. E a gente voltou porque a gente é apaixonado, cara, e trocar ideia com os amigos no chat, dar risada, igual o Tufão mandou aí da Granada, do César Menotti, a gente se diverte fazendo para falar de Palmeiras e para dar risada. E aí a proposta é essa, que a galera participe, que a gente fale do que aconteceu na semana, e a gente sempre está tentando trazer um convidado ou outro, para deixar a nossa semana mais alegre aí e dividir com a galera. Só queria fazer um comentário aqui, quer ver? O Paulo Imperial diz o seguinte: tem um lado do lojista que faz o planejamento de compras dentro da culpa da Puma, que produz conforme. Não, você está enganado. Eu vou falar para você, eu falo para você com todo o conhecimento de causa. Os lojistas encomendam mais camisas do que recebem. Então não é planejamento do Paulão. Confia, porque você sabe o que eu estou falando. A gente, né, faz lives em loja. Confia no pai, que confia não é no assim pai. Que funciona. Eles encomendam 1000 camisas, chegam 20. Fala, olha, então, sabe? Então não é assim, não. Se dependesse do lojista, teria acho que 100.000 camisas dessas comemorativas na praça e não 5.000. Ô, Aldão, fora que o preço e a margem de preço não é o lojista que define, né? Vem algo tabelado e os lojistas não podem fazer